Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui, já passou da 1 da manhã, são quase 1h30 da manhã, esse momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. Começando o domingo, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, nós já estamos no domingo de madrugada, vida de jornalista, tivemos uma rodada com jogos importantes, então vamos, vida adulta, vamos trabalhar. Vamos falar do empate do Corinthians fora de casa, Cruzeiro 1, Corinthians 1, um resultado que acabou sendo frustrante em termos do, dá pra falar frustrante pro lado mineiro. O Cruzeiro abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu com o papagaio, né, o Rafael Elias, fez os 45 minutos, então o Corinthians tomou o gol num momento onde o Cruzeiro era melhor, e na segunda etapa também, já nos acréscimos, o Corinthians conseguiu um empate com o Gustavo Mosquito. E a gente vai falar um pouquinho do jogo. Primeiro vamos naquele análise pós-jogo, vamos falar sobre a escalação do Timão, lá do Paulista, né? Que no Futijota a gente fala bastante do futebol paulista. Como esperado, né, o Corinthians mexeu muito na escalação. 7 jogadores nem viajaram para BH. Começou com o Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu. Então meio que manteve uma ideia que a gente já estava pensando na escalação. Algo que eu também já desconfiava, acabou se repetindo, né? Não em relação exatamente aos nomes, mas o Luxemburgo tentou dar um ataque, tentou colocar um time ofensivo, então entrou com o Matias Rojas, Gabriel Moscardo, o Juliano, jogando numa linha de três meias, e o ataque com o Biro jogando pela direita, o Felipe Augusto centralizado e o Wesley. Mais um time que teve problemas, que teve muitos chutões, e o Cruzeiro foi um pouco melhor na primeira etapa, mereceu, acho que ter conseguido. Assim, não fez também, não foi. O primeiro tempo foi ruim, foi arrastado, dá para falar dessa forma. E o Corinthians acabou sofrendo o gol também num contra-ataque, onde o Wesley perde a bola no ataque, perde a bola. O Wesley do Corinthians é o Wesley do Cruzeiro, acaba conseguindo puxar um contra-ataque e abre o placar no momento, assim, jogando um balde de água gelada no Corinthians, mas talvez naquele momento, em termos de quem estava jogando melhor, dá para falar do Cruzeiro. No segundo tempo, de novo, mais uma vez o Luxemburgo mexe bem no time, mas deixa a equipe exposta para os contra-ataques, né? Foi buscar o resultado. O Cruzeiro teve chances de ampliar o placar, teve uma bola na trave, que assim, numa jogada que envolveu facilmente até a defesa do Corinthians. E depois conseguiu, teve o ponto crucial, né? Teve uma jogada, que inclusive publiquei lá no torcedores.com, que gerou todo um estresse também. A torcida xingou muito o Gilberto, também o próprio o Machado, que entrou no segundo tempo, meia do Cruzeiro, meio campista, ficou pé da vida, porque o Gilberto ele tá com uma jogada nos acréscimos, né? Acho que 50 minutos. O Gilberto tá no ataque no lado esquerdo do Cruzeiro, era só segurar a bola. Ele tenta dar um passe, tenta fazer uma jogada, erra. A bola para com o Gabriel Moscardo, e o Moscardo, o jovem volante do Corinthians, faz uma jogadaça. Dribla o Gilberto com facilidade e inicia a jogada que para no Romero. E o Romero, por incrível que pareça, né, galera, mais uma vez ele dá uma outra assistência para gol. Ele consegue fazer uma boa jogada pela esquerda, se livra da marcação e cruza com o Mosquito na área. Já estava sem o Felipe Augusto, já tinha mexido bastante no time. E o Mosquito, como um típico centroavante, consegue arrumar faz o gol de empate e decreta faz o Corinthians vencer, vamos assim. Se o Corinthians perdeu quando empatou pro o Internacional, né? Jogando com o time reserva, né? E teve um 2-1 e tomou um gol nos minutos finais. Contra o Cruzeiro jogando com o time. O Corinthians teve um time reserva e não tinha, inclusive, o Internacional naquela ocasião, ainda no segundo tempo, colocou titulares para jogar, para buscar o resultado. O Corinthians não tinha. Então, quem entrou no banco, as opções do Luxemburgo, até para falar para vocês, né? Quem entrou em campo? Ângelo Romero, Léo Maná, Giovanni, Gustavo Mosquito e Juan Oliveira. Juan Oliveira é o único que a gente pode falar como titular, talvez dá para citar nessa questão. Então, foram opções mais limitadas. Ele tirou o Rojas, tirou o Biro, tirou o Wesley, tirou o Bruno Mendes. Então, houve alguns lances. Tirou o Felipe Augusto. Então, o Bruno Mendes foi para a entrada do Léo Maná, né? Então, procurando ter um lateral direito, mas aí ele tira o Matias Rojas também para colocar o Mosquito. Ele tentou mexer em algumas coisas e a gente começa a analisar. Vamos falar um pouquinho da partida em si.
Acho que assim, é uma falha essa questão. O Corinthians, pelo volume de jogo, o Corinthians não mereceu. Para mim, acho que dá para falar que o Cruzeiro pesa muito. É aquele empate amargo pro Cruzeiro. Da mesma forma como foi pro Corinthians, né? Porque o Cruzeiro, com um time repleto, estava remendado também com vários jogadores lesionados, mas empatou com os reservas do Corinthians. Tô vendo aqui, olhando como sempre, né? A Raposa finalizou 19 vezes no gol, de 19 vezes, 8 no gol. O Corinthians finalizou 5 vezes, só 2 no alvo. Então o Corinthians teve um número baixíssimo, algo que também vem começando a se repetir. O Corinthians, quando joga fora de casa, também acaba ainda tendo aquela grande problema de como se impor com os adversários. Troca de passes, então o time técnico, a gente comentou, fiz a live do sábado falando sobre isso. O Corinthians tinha que manter o jogo, fazer trocas de passe. Não conseguiu. Os chutões também, o Felipe Augusto não jogou bem, não conseguiu receber as bolas para poder fazer o pivô, para receber. O Matias Rojas não jogou bem. O Juliano fez um arroz com feijão, não jogou mal, mas o Matheus Bidu melhorou no segundo tempo, no momento que o Corinthians foi para frente, né, quando estava buscando o ataque. Ele apareceu bem como opção no meio, né, iniciando algumas jogadas e fazendo pela esquerda, mas deu espaços na defesa. O Bruno Mendes não conseguiu subir muito no ataque. Biro foi muito apagado, jogou mal. Mas aí a gente tem um grande destaque, a gente pode falar, acho que o Mosquito teve muita estrela, mas o Gabriel Moscardo, infelizmente, ele teve aquele problema do apendicite, precisou operar. Porque senão, acho que aquela situação para o torcedor corintiano, talvez contra o São Paulo, teria sido diferente. Ele mesmo cansado, não, quando já tinha feito. O Luxemburgo queimou as 5 substituições muito rápido para buscar o resultado. O Moscardo jogou no sacrifício e mesmo visivelmente cansado, consegue fazer a jogada nos minutos, nos acréscimos para poder conseguir um empate. Dá para destacar também, além do Gabriel Moscardo, acho que a dupla de zaga funcionou bem com o Caetano e acho o ponto importantíssimo que a gente pega dá para falar com relação a essa partida, a estreia do Lucas Veríssimo, né? O zagueiro. Ele não é um zagueiro velho, né? O Lucas Veríssimo é um zagueiro de 28 anos. E existia sempre a dúvida dele é como é que ele vai vir fisicamente, né? Porque ele veio de uma grave lesão, ele estava se destacando, ele se jogou bem no Santos, foi pro Benfica, no Benfica ele estava voando, estava aparecendo, estava jogando bem, era cotado para jogar a Copa do Mundo no Catar, a gente já falou isso várias vezes aqui no Futijotas. Mas se machucou, perdeu espaço, tem um monte de zagueiros lá em Portugal, né, no Benfica, e aí acabou aceitando esse empréstimo para o Corinthians até, depois de muita negociação, não apareceu o clube europeu interessado nele. Ele chega, fica quase um mês treinando, ele foi apresentado no dia 26 de julho, 28 de julho, quando o Corinthians anunciou, colocou no bid, então faz quase um mês que ele está em preparação e só nesse dia 19 de agosto que ele fez sua primeira partida. E ele fez uma grande estreia, ele jogou bem, ele foi líder de desarmes, errou pouquíssimos passes, não foi driblado e jogou pelo lado direito da defesa. Então é um ponto assim, não dá para cravar. É uma partida com o elenco Murilo poupado, com Gil poupado, mas seria interessante a gente ver como que seria o desempenho do Lucas Veríssimo jogando ao lado do Murilo, uma zaga mais jovem, uma zaga mais rápida, com mais qualidade e mais técnica. O Gil também é um zagueiro técnico, mas o Gil tá pecando pela idade, né? Então essa parte incomoda. Corinthians hoje, dá pra falar, então... Corinthians hoje não, Corinthians ontem, né? No sábado. A partida realmente teve muitos problemas, incomodou. Eu sempre falo pro pessoal, comenta, né? Inclusive na live também puxando sempre o gancho, né? Porque a gente falou mais cedo. Acho que o Timão ele tá trazendo não ficou 11 jogos invicto por acaso. Não vem ganhando posições aos poucos no Brasileirão. Mas a gente pode levantar um sinalzinho de alerta em relação a por que o Corinthians, pensando na escalação de hoje, né? Escalação do sábado, escalação contra o Cruzeiro. Olhando os nomes aqui, pessoal, que estou olhando aqui para a tela, tirando o Cássio, é todo mundo para baixo de 28 anos. O Lucas é o mais velho com 28. Então você começa a baixar o Matias Rojas 27, você tem o Juliano também, mas tenta mais 2 jogadores. Então, um setor ofensivo que você tem o Wesley, Felipe Augusto, Biro, ainda tinha o Moscardo, você tem o Matheus Bidu, o próprio Bruno Mendes, são falando de 6 jogadores.
daria para ter uma ideia diferente de marcação, pressão. Não dá tanto espaço para o Cruzeiro. E não aconteceu isso no primeiro tempo. O Corinthians conseguiu ter essa intensidade. A hora que mudou na postura na segunda etapa, que estava buscando um resultado parecido com o que aconteceu com o São Paulo. Então, putz, será que precisa toda hora o Corinthians começar a tomar sufoco, sair atrás do placar para ir atrás, mudar sua postura de marcação, fazer uma pressão? Porque o Corinthians não está conseguindo se defender bem. O Cruzeiro se tem também. Para mim, meu palpite era de vitória de 1-0 do Corinthians por conta do momento do Cruzeiro. O Pepa ele mudou a escalação, acho que é importante a gente citar isso. Ele veio com um time mais ofensivo, né? Tinha uma ideia de uma escalação que poderia jogar com 3 volantes e 3 atacantes. Ele surpreendeu porque ele começou com. Ele só teve o Lucas Silva e o Matheus Jussa como volantes. Colocou Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Wesley e Papagaio. 4 atacantes. Então foi para cima do Corinthians e criou chances de perigo. Deu problema com esse esquema mais ofensivo. E você tendo com 4 atacantes, o Corinthians só precisava marcar bem e controlar o jogo, sair tocando, porque você tem 4 atacantes. Não tem a característica de marcação de recomposição. Com o Gabriel Moscardo, com o Matias Rojas, o próprio Juliano, o Corinthians conseguiria ter essa ideia se roubasse a bola. E acabou não faltando essa questão. Então acho que em termos de pensar, a gente tá arrumando para a reta final de agosto, pensando inclusive agora tem 2 compromissos, o Corinthians joga contra o Estudiantes na Copa Sul-Americana, abrindo as quartas de final, né? 2 compromissos não, desculpa, são 3 compromissos para fechar o mês com o Corinthians na próxima terça-feira. Encara o Estudiantes na Neoquímica Arena, abrindo as quartas de final da Copa Sul-Americana. Enfrenta o Goiás e depois termina o mês pegando o Estudiantes lá para decidir a vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. São 2 jogos em casa onde o Corinthians precisa se impor. Contra o Estudiantes, é importante isso. E aí vai pegar o Goiás antes do jogo decisivo contra o Estudiantes. Então, para mim, acho que o Timão tem que abrir vantagem contra o Estudiantes para conseguir levar essa vantagem. Precisaria vencer bem em casa. E mostrar um futebol, mesmo poupando jogadores, mostrar um futebol melhor contra o Goiás, mesmo que seja uma escalação mais ou menos parecida com o que encarou o Cruzeiro. Então, vendo toda a questão sempre com o imediatismo, inclusive aqui termina aqui esse vídeo de análise pós-jogo. Pessoal, esquece, de novo, eu escutei muito comentário antes do jogo, a hora que estava perdendo com a derrota encaminhada até quase perto do final do jogo, os pedidos de novo de demissão do Luxemburgo. O que a gente tem de informação dentro do Parque São Jorge, né, as informações que a gente tem apurando, é que o Luxemburgo não sai. O Luxemburgo fica até o final do ano, porque a meta não era o título da Copa do Brasil, a meta não era o título da Copa Sul-Americana. O foco é uma boa campanha no Brasileirão, que é tirar o Corinthians, fazer o Corinthians sair das últimas posições onde estava, onde o Corinthians já está começando a subir, galgar posições, está começando a subir rodada após rodada, vem nesses 11 jogos que ficou invicto, teve muitos jogos do Brasileirão, chegou ao 6º jogo sem perder no Brasileirão, com empate fora de casa. O Corinthians não vem perdendo no Brasileirão fora de casa. Já muda muito um cenário onde era um time que só perdia para os adversários. E com os resultados parciais também, o Corinthians poderia ter subido, ele está na 13ª posição. Para quem acha que de repente, o torcedor que é mais desesperado fala, pô, o Corinthians não vai lutar por nada no ano que vem. O Corinthians terminou a rodada com um ponto atrás do Cruzeiro, que é o primeiro que estaria indo para a Copa Sul-Americana. Isso sem falar do G8, né, que deve ser provado de novo, né, com várias vagas para Libertadores. Se pensar mais para cima, o Corinthians hoje, nesse momento, ela tem jogos para acontecer, mas vamos pegar, por exemplo, quem já atuou, porque tem o Atlético Mineiro, mas o Corinthians hoje com 24 pontos está 5 atrás do Fortaleza, 8º colocado. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio, que precisa ganhar tudo mais, mas é um jogo a menos, dá para você diminuir a diferença. Então, falar de rebaixamento, o Corinthians está subindo vantagem e está bem ou mal, está conseguindo subir para pegar as primeiras posições. Mas precisa pegar confiança, precisa começar entrosamento. Talvez o fato de agora você estar em 2 competições consiga resolver a parte física e o Luxemburgo comece a ter um time mais forte. E vamos ver o que acontece também. A dúvida principal, né, que time que o Luxemburgo vai colocar para disputar contra a Copa Sul-Americana. Porque ele tinha deixado claro que a competição não era prioridade, mas você tinha a Copa do Brasil no meio.
Agora que tá só com a Copa do Brasil e com a chance de título na Copa, agora tá só na Copa Sul-Americana e tem de repente uma chance de título na competição, talvez ele opte por reforçar o time. Mas aí também é assunto pra gente falar na segunda-feira no Corinthians Maldicia. Beleza, galera? Abraços.